Eu sou Alexandre Teixeira, está começando mais um episódio do podcast Work in Progress. Ao longo da primeira temporada desse podcast, nós fizemos programas sobre felicidade corporativa, nós fizemos um episódio sobre Employee Value Proposition, ou seja, qual é a proposta de valor que a companhia ou as companhias oferecem para os seus funcionários. Mas a gente percebeu que estava faltando um detalhezinho que faz muita gente se motivar a trabalhar, que é simplesmente remuneração, dinheiro em português, claro. E para contar sobre esse mundo da Faria Lima, a gente convidou um personagem super importante dentro desse cenário, que é o Ricardo Lacerda. Ricardo é CEO e fundador da BR Partners, hoje uma das grandes boutiques de M&A, fusões e aquisições, né, gestão de capital no Brasil. O Ricardo fundou a BR Partners em 2009, esse ano completa 17 anos. Ele compartilhou com a gente essa jornada, né, de quando ele começou nesse setor da Faria Lima, o que é hoje trabalhar na Faria Lima, o que mudou, quais são os novos comportamentos, o que é esperado de um profissional que quer trabalhar nesse setor. Ele vai compartilhar, inclusive, dicas, né, de você que tem intenção de trabalhar nesse setor, o que você deveria observar. E ele vai contar também essa jornada de empreendedorismo dentro da Faria Lima, né? Como é difícil hoje contratar profissionais, né, das diversas formas que ele vem buscando. Então, um episódio muito bacana, né, que a gente ficou brincando, que é do que vivem, né, onde moram, do que se alimentam, como se vestem esse personagem da Faria Lima, né? E ele fala também um aspecto muito importante, que é sobre meritocracia, né? O Alexandre levantou uma bola e ele cortou, na minha opinião, muito bem, né, que a gente vai falar um pouco sobre o tema de meritocracia no setor financeiro. Esse podcast é o Work in Progress, que você deve estar assistindo pelo YouTube, pode ser que você esteja ouvindo pelo Spotify. A gente também está nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, sempre como o WIP Podcast. O WIP Podcast que tem o apoio da Comp, da Stay e da LG Lugar de Gente, e tem como parceiro o grupo Gestão RH. Esse episódio chama-se O Trabalho na Faria Lima e o nosso convidado é o Ricardo Lacerda. Ricardo, super obrigado por você ter aceitado o nosso convite, né? Até hoje, né? Um momento bem atribulado, você foi para o Rio e voltou, então, cara, super obrigado por você estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. E para a gente começar, a gente fala aqui do futuro do trabalho, né? E a gente queria abordar nessa temporada alguns outros setores, né? Então, Faria Lima é um dos setores que a gente tem bastante curiosidade de conhecer. Tem muita coisa acontecendo no mundo do trabalho, diversidade, né? Essa pauta de diversidade, trabalho remoto, essa nova juventude que está chegando com outras expectativas do que é trabalho, né? Grana, que é talvez uma das grandes atributos ou expectativas do setor financeiro, já não é tão importante para uma parcela da juventude. AI, o que está mudando na Faria Lima, no trabalho, nos últimos 5, 6 anos? Não, eu acho que está mudando muita coisa, né? Acho que tudo que você colocou tem aí um efeito, né? Desde a questão da mudança cultural, né? Quando eu comecei a minha carreira no mercado financeiro no final da década de 80, o mercado financeiro sempre foi uma coisa muito meritocrática, né? Mas naquela época a única coisa que importava era performance. Então era o único indicador. Era o único indicador. Então você tinha que performar, você tinha que saber fazer as coisas e tinha que se sobressair. E não importava mais nada. Até algumas coisas também, notoriamente do ponto de vista ético, profissional e tudo, eram muito toleradas, né? Daí que a gente viu a questão do lobo de Wall Street e toda Sim. aquela caricatura da profissão, porque realmente essa meritocracia levada ao extremo, ela gerava essa necessidade por uma performance e um resultado a qualquer custo. Que era aquele modelo, inclusive, chamado de você
come o que você matar, não é isso? Apenas o que você matar. You eat what you kill. Exatamente. Né? Exatamente. E muitas empresas até hoje ainda carregam um pouco disso, né? Ah. Mas eu acredito que tudo foi se aperfeiçoando, evidentemente, né? Então, hoje a gente tem culturas que são muito mais, digamos assim, voltadas também para a experiência humana e não necessariamente só pela questão da performance. Eu acho que depois uma grande mudança que aconteceu também foi com a questão da pandemia, né? Primeiro pela questão do trabalho remoto, que era uma coisa que até então não existia na escala que a gente passou a ver na pandemia, e aí a gente imaginava que tudo ia parar, mas na verdade com o trabalho remoto e com as reuniões remotas acabou até, de uma certa maneira, acelerando, né? A gente viu um período ali muito próspero para o mercado financeiro em 2020, 2021, e depois isso acabou ficando também, né, com boa parte do trabalho sendo executado de maneira remota, e a gente vê também uma geração que vai mudando, né? Então, a curva de aprendizado e de remuneração no setor financeiro, ela sempre foi muito inclinada. Então, você acaba saindo da faculdade com salários já expressivos, né, a nível do mercado de trabalho, acaba aprendendo rápido, subindo rápido na carreira, com uma remuneração também muito alta. Então, isso sempre atraiu muita gente, mas a gente vê que, de uns tempos para cá, a parte também da cultura, da integração, né, a parte mais humana, do estilo de vida, também tem... Fazem parte da conversa hoje, mais do que fizeram no passado. Mais do que fizeram no passado, e também fazem parte da evolução das pessoas dentro da carreira, né? Então, hoje, por exemplo, muitas vezes, quando nós contratamos pessoas diretamente da faculdade, que é basicamente o principal talent pool, né? O pool de talentos que a gente acessa diretamente da faculdade, a gente vê que depois de 1, 2 anos, muitas pessoas acabam seguindo outros caminhos, né? E raramente elas vão para um competidor nosso. Normalmente, quando a gente perde uma pessoa depois de 2, 3 anos, é porque ela fala: bom, já vi tudo que eu tinha que ver no mercado financeiro, eu quero fazer outra coisa, ou mesmo mudar de investment banking, né? Porque o investment banking, dentre as áreas do mercado financeiro, é a que mais demanda horas de trabalho, dedicação, etc. E aí vai fazer alguma coisa que possa conciliar melhor a questão do estilo de vida com o trabalho. Deixa eu pegar tentar fazer um contraponto aqui de percepção das pessoas versus realidade, ou estereótipo versus realidade, aprofundando um pouco o que o Salvador falou. Quem olha para Faria Lima, mesmo aqui em São Paulo, mas gente do Brasil inteiro que olha, eu estou falando Faria Lima, obviamente setor financeiro de maneira geral aqui de São Paulo, tem alguns estereótipos muito definidos. Eu queria passar por alguns deles e te pedir para dizer o que é verdade e o que não se aplica, pelo menos não se aplica mais. Uma área onde se ganha muito dinheiro e se ganha dinheiro relativamente rápido, você já falou da curva inclinada. Uma área onde se trabalha muito, você falou sobretudo na área de banco de investimento, trabalha-se muito, o que significa que você tem muito pouca vida pessoal fora do trabalho. São alguns pontos conhecidos. Então, muito trabalho talvez seja um ponto visto como negativo, muito dinheiro visto como positivo. É uma área onde as pessoas falam, é uma área que se trabalha pelo dinheiro, não tem propósito. É uma área onde se fala, não tem diversidade. É uma área de muito homem branco, muito homem hétero, até o jeito de se vestir é parecido, aquela figura do Faria Limer, como se fala hoje, que anda de calça caqui, você está até de camisa azul, eu ia dizer de camisa azul clarinho. Mas estou de calça cinza. Isso. Quem tá de calça caca, eu vou confidenciar aqui, é o Salvador. Vocês não estão vendo que ele está sentado. Eu sou Faria Lima juntando os dois dá o modelo que eu estou falando. Quanto disso que eu estou falando, você fala, tá bom, isso é verdade, é do setor, e quanto que é um estereótipo um pouco exagerado? Não, eu acho que muito disso é verdade, sem dúvida alguma. Agora, a gente tem que olhar isso como havendo um legado muito grande, né? Um legado da educação no país, um legado da onde estava o capital, da onde estão os ciclos de relacionamento. Então, basicamente, como eu coloquei, o mercado financeiro é uma carreira extremamente competitiva, meritocrática, aonde a gente busca os talentos, né, nas universidades, principalmente, mas também em outras empresas. E a formação dessas pessoas, historicamente, acaba levando um pouco a esse perfil
que você colocou. Então, eu diria, tem muito de verdade, né? Por um outro lado também, é uma coisa que a gente tem que buscar as pessoas aonde a gente tem as qualificações e onde a gente tem as pessoas também que querem trabalhar num ambiente como esse, né? No mercado financeiro, um ambiente competitivo, onde, obviamente, você tem uma alta remuneração, mas também tem uma dedicação muito grande. Então, eu acho que é uma combinação de características, de perfis das pessoas que você acaba indo buscar dentro de um pool de talentos que predominantemente traz esse perfil que você colocou. Então, não estou querendo desculpar, mas existe aí um legado, né? Eu acho que a forma da gente resolver isso é procurar ampliar, né? Por exemplo, nós não temos, pelo menos dentro do BR Partners, nenhuma coisa de que a pessoa tem que se vestir de um jeito ou tem que ser de uma determinada origem ou ter uma determinada conduta, um partido político, alguma. Não, pelo contrário. Então, eu acho que a primeira coisa são as empresas fomentarem as pessoas a pensar diferente, né? Então, assim, Vocês fazem isso? sim, eu acredito muito que quando todo mundo pensa igual, ninguém está pensando, né? As respostas são as mesmas, né? Então, realmente, as pessoas são as mesmas. Então, as opiniões são as mesmas, então você tem que primeiro respeitar a opinião, né? E fazer um esforço genuíno para ampliar o recrutamento de pessoas de forma a ampliar esse perfil e essa diversidade. A gente tenta muito fazer isso. Nós temos hoje no BR Partners áreas que são lideradas exclusivamente por mulheres, né? Mas muitas vezes não é fácil. Você tem algumas outras áreas, né? Por exemplo, como área de tesouraria, onde se mexe muito mais com números e tal, e é um ambiente que é difícil a gente buscar mulheres, né? Então a gente faz um esforço muito proativo nesse sentido e muitas vezes a gente não consegue, né? Então eu acho que tem que ser uma atenção constante, né, para não cair nessa armadilha de ter sempre pessoas com o mesmo estereótipo, com o mesmo perfil, que vão estar pensando a Vocês mesma têm coisa. conseguido avanços, vamos dizer, em diversidade, por exemplo? Temos conseguido muito avanço em diversidade em todas as frentes, né? Na questão de gênero, de cor, etc. Isso é um esforço que a gente faz, mas é uma coisa que você tem que estar sempre vigilante, é uma coisa que você tem que estar sempre buscando, né? E aí você tem muito, obviamente, também nesse mundo que a gente vive hoje, essa questão, por um lado, as pessoas que buscam mais diversidade, por outro lado, as pessoas que criticam isso, né? Então, é um ambiente muitas vezes inóspito que você tem que conversar. Não, mas não pode ter cota, porque senão você vai favorecer. Eu acho que é a questão de ter um objetivo de trazer um grupo diverso de talento, de pessoas, e é uma coisa que vai mudando com o tempo, né? Mas, sem dúvida alguma, ainda tem um pouco disso. Há quanto tempo você fundou o BR Partners? Foi em 2009, então Hoje? vai fazer 17 anos agora. Uau! E hoje você tem quantos funcionários? Pouco mais de 200. 200. Quando você fundou, né? Imagino que você deve ter pensado, né, em mercados, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tal. Mas, por exemplo, os aspectos de com quem que eu vou trabalhar, cultura, como é que a gente quer essa empresa? Em que momento isso passou a ser mais importante para você? Ou foi desde o começo? Não, foi desde o início, né? Inclusive até a gente tem uma história interessante, porque lá em 2009 eu me juntei com outras pessoas do mercado financeiro, todas já tinham boa experiência, né? Então nós fomos 7 sócios fundadores originalmente, dos quais eu e mais um ainda permanecemos na empresa. Os outros foram fazer outras coisas, foram para outras empresas, saíram ou fundaram seus próprios negócios. E foi uma experiência muito rica, né? Mas nós tínhamos ali perfis diferentes de pessoas, com objetivos diferentes. E no começo, eu acho que foi difícil a gente formar as pessoas com a característica da empresa, né? Características que vocês estavam buscando. Características que nós estávamos buscando. De tudo que você já tinha vivido no mercado, tudo que a gente já eu tinha quero algo vivido. diferente, né? Exatamente, a gente quer algo diferente, a gente quer algo mais focado no cliente, a gente não quer aquele perfil de banco de investimento extremamente agressivo, que quer levar vantagem do cliente. Não, a gente quer criar uma reputação onde o nosso principal ativo é a defesa do interesse dos nossos clientes, né? Então, isso foi um ponto muito importante. E aí também, contratando pessoas no mercado,
a gente trazia pessoas de empresas diferentes, com perfis diferentes, né? Com culturas muito diferentes. Então, algumas pessoas mais agressivas, outras pessoas um pouco menos. E aí nós começamos, ao mesmo tempo, contratar pessoas na faculdade, né? Então, começamos esse programa de trainee, que hoje é a maior fonte de talento que a gente tem no BR Partners, são os estagiários, começam como estagiários na faculdade, depois são trainees, analistas, né? E aí sim a gente começou a ter pessoas com a nossa própria cultura, né? Que é uma cultura de, mais uma vez, defesa do interesse dos nossos clientes, né? De você não ter aquela ganância de fazer coisas de curtíssimo prazo que vão acabar afetando a relação com o seu cliente, né? Também as pessoas conviverem bem internamente, isso é um outro pilar muito forte da nossa cultura, né? A gente não admite que as pessoas briguem entre elas dentro do banco. Então tem que ter uma cultura de colaboração, né? Não de competição. Não de competição interna, não. Né? Tem uma cultura de colaboração. Não competir com os outros, né? Competir com nossos competidores, que são Claro. muito fortes e Claro. que são muito capazes, infelizmente. Então a gente tem que basicamente ter uma cultura que possa refletir isso. Eu até tinha uma pessoa, muitos anos atrás, quando eu comecei minha carreira lá no Goldman Sachs, tinha uma pessoa que dizia o seguinte: a gente contrata as pessoas das mesmas faculdades que os nossos competidores, a gente treina as pessoas substancialmente igual aos nossos competidores, a gente oferece produtos e serviços iguais aos nossos competidores para os nossos mesmos clientes. Então, alguma coisa a gente tem que fazer um pouquinho melhor Claro. do que os nossos competidores. E essa alguma coisa é a cultura, né? Então, a gente tem, hoje eu diria que a gente tem uma cultura já bastante consolidada, nós temos diretores já dentro do banco que começaram como estagiários, então isso reforça muito a cultura. Mas é uma luta ao Imagino. longo do tempo. Deixa eu voltar um pouco àquela questão de atrair pessoas para o banco. Você disse bem no começo que tem um perfil de profissional que é muito associado à geração Z, com demandas diferentes. Acho que não é exclusivo da geração Z, é uma demanda do nosso tempo, né? Então, pegando algumas coisas que você falou, você citou duas vezes, você usou duas vezes a expressão meritocracia e meritocrático. Eu cobri finanças por muito tempo, editei finanças, escrevi muito sobre Grupo Garantia, por exemplo, GP, etc. E meritocracia, até alguns anos atrás, era uma palavra nobre. Meritocracia, para a maior parte das pessoas hoje, é um palavrão. Você sabe disso, porque as pessoas reconhecem hoje que a origem do trabalhador, do profissional, é muito diversa. Então, tem gente que nasce bem, estuda bem e chega pronto para competir, e tem gente que não. Outro ponto, você estava falando, até usou essa expressão, a gente recruta as pessoas nas mesmas faculdades, né? Recrutar as pessoas nas mesmas faculdades, em geral nas melhores escolas, então se a gente pensar aqui no Brasil, INSPER, FGV, etc., é um funil, né? Então quando a gente pensa em diversidade, você tem uma questão aí, outra questão clássica é inglês, né? Eu preciso de pessoas que já cheguem na minha empresa falando inglês. Estou colocando esses vários elementos para te fazer uma provocação que tem sido mais difícil recrutar pessoas que eventualmente têm uma cabeça diferente da cabeça que você tinha quando fez a instituição, ou as pessoas que hoje são diretoras, que você falou que entraram como estagiária, tinham, aumentou o grau de dificuldade, ou basicamente vocês continuam encontrando pessoas que de cara já têm esse match com essa cultura? Então, primeiro, me permita fazer uma ressalva em relação à questão da palavra meritocracia, porque eu acho que ela está sendo um pouco desvirtuada, né? Então, eu acho que a meritocracia é fundamental numa empresa. Agora, os parâmetros que definem a meritocracia é que precisaram e precisam continuar sendo reajustados, né? Então, nos exemplos que você citou do Banco Garantia, da GP, que formou um pool enorme de pessoas extremamente qualificadas, mas, por um outro lado, talvez eles tenham exagerado um pouco na questão da performance, né? E claramente foi a própria questão da cultura que eles criaram, né? De uma ambição desmedida, na minha opinião, que levou, por exemplo, ao problema da Americanas e que levou a outras críticas que você está colocando que hoje desvirtuam um pouco a questão da meritocracia. Então, eu acho que meritocracia tem que sempre ter,
Agora, quais são os parâmetros da meritocracia? A gente tem que definir muito bem. Tem que ficar claro que o sucesso a todo custo não é aceitável na Quer dizer, sociedade, os né? fins, né, não, e Não é meios precisam aceitável. ser Então, olhados, quando né? você vê empresários hoje no Brasil que entram em falcatruas, em coisas para ter sucesso e ganhar cada vez mais dinheiro, isso não pode ser aceito dentro da sociedade, né? Uhum. Isso não é mérito, né? Isso é uma coisa que tem que ser combatida, mas eu acho que definindo-se bem a questão dos parâmetros da meritocracia, ela é um critério salutar para o sucesso da empresa, né? E a gente está constantemente fazendo isso. Em relação ao seu segundo ponto, na questão da dificuldade, sim, é difícil, né? Porque você tem ali uma base de capacitações que você busca quando você está contratando as pessoas, né? Agora, as pessoas querem trabalhar no mercado financeiro também muitas vezes porque a remuneração é alta, porque a carreira progride rapidamente e às vezes elas não têm o perfil. Então, você tem que avaliar duas coisas: tem que avaliar as capacitações e tem que avaliar o perfil e avaliar quem realmente quer fazer aquilo, né? Uhum. Eu até tenho um exemplo engraçado que lá no banco a gente faz esses processos de seleção, né? Então, vai na faculdade, dá uma prova, entrevista, uma prova de matemática, uma prova de inglês. Eu até chamei o pessoal lá do RH e falei, gente, se vocês tivessem me entrevistado desse jeito aqui, eu jamais teria sido Passaria. contratado, não passaria nem na primeira peneira, né? E aí a gente começou a ter uma coisa muito focada na capacitação das pessoas e a gente via que as pessoas entravam, ficavam um pouco e saíam, né? Aí eu falei, pô, será que em vez de tentar contratar o próximo Einstein, vocês não querem contratar alguém que queira trabalhar aqui de verdade, Ah. né? Porque senão nós vamos ficar batendo cabeça o tempo todo, né? E aí a gente reformulou, né, o programa de contratação para refletir justamente isso. Então, você tinha ali umas capacitações mínimas, né? Que obviamente para esse segmento elas têm uma barra relativamente alta, mas uma vez que a pessoa vem de uma boa faculdade, né, que a pessoa tem ali os skills que são necessários, vamos tentar ver o perfil, vamos tentar também contratar um grupo mais diverso, não contratar sempre as pessoas que pensam igual, com o mesmo perfil. Agora, é um trabalho de gestão, a gente atua num segmento onde o recurso humano é de longe o principal ativo. As pessoas são nosso principal ativo. Então a gente tem que estar constantemente aprimorando isso. E está mais difícil, né? Você tem hoje carreiras que são mais competitivas também, tecnologia, né? Por exemplo, você tem também o perfil que algumas pessoas não querem, né? Uma questão geracional, como você colocou. Algumas pessoas simplesmente dizem, olha, eu não quero trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, todo dia, final de semana. Não é isso que eu quero da minha vida, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que respeitar e tem que também criar um ambiente que não atraia exclusivamente esse perfil de pessoas, né? Uhum. As pessoas têm que entender que muitas vezes elas vão ter também a oportunidade de trabalhar de casa, de fazer reuniões remotamente. Então, ao criar essa flexibilização, você está ampliando o leque de pessoas que você pode trazer para dentro da empresa e aprimorar a cultura. Perfeito. Ricardo, olhando um pouco para dentro, olhando para dentro do banco e olhando para o mercado, a gente estava olhando muito para quem está fora e quer entrar, ou está fora e está olhando. Desafios de gestão de pessoas. Nós estamos em 2026, tem um monte de coisa acontecendo. IA, por exemplo, a questão geracional. Imagino que você tem várias gerações convivendo dentro do banco. Quais são os grandes desafios de gestão hoje para você? Olha, eu acho que são inúmeros, né? Então, o que você está colocando, eu acho que primeiro a questão do conflito de gerações, né? A gente tem pessoas dentro do banco que são de outras gerações, que cresceram no mercado financeiro que tinha outra característica, e aí elas têm que conviver com pessoas que hoje têm um outro perfil. Então, por exemplo, muitas vezes brincadeiras, né? São coisas que você tem que delimitar muito claramente que não é permitido. Então, não é engraçado, né? Então, algumas brincadeiras que podem ser ofensivas, que se fazia quando eu comecei minha carreira na década de 80, 90, não são mais aceitáveis hoje em dia, né? Então, você tem que repreender isso e deixar claro que não tem espaço, né, para se brincar com esse tipo de coisa, tem que se respeitar
a individualidade das pessoas, as mulheres, né, a diversidade. Então, esse é um desafio constante, né? O outro desafio é você gerir o aprendizado das pessoas, né, ao longo da carreira delas. Então, quando as pessoas começam a carreira, a gente tem ali o nosso maior pool de talentos vem da faculdade, elas vão ter um certo treinamento, elas vão ter que aprender algumas coisas e depois elas vão ter que desenvolver outras capacitações ao longo do tempo. E às vezes, quando você muda de degrau dentro da profissão, o skill set muda muito, né? As capacitações exigidas elas mudam muito e as pessoas podem não performar no mesmo nível. Então, você tem que criar as condições para as pessoas entenderem as diferentes transições que elas fazem, né? Eu acho que isso também é um ponto muito importante. Eu acho que a questão de gerir também, né, a convivência entre as pessoas é uma coisa muito importante. Tem que ficar claro qual é a diretriz, né? As pessoas buscam muito diretrizes. Aliás, quando eu recebo feedback de pessoas da empresa e das pessoas mais júniores, eles reclamam muito, né? Precisamos ter mais diretrizes. Qual é o norte? Qual que é o norte? Para onde que nós estamos indo? O que vocês esperam da gente? Né? Então, você ter uma questão de um processo organizado de aferição dos feedbacks para você poder orientar as pessoas. Vocês evoluíram nisso? Isso é interessante que você falou das diretrizes, provavelmente na nossa época, né? Quer dizer, a gente já estava só feliz de ter oportunidade de estar trabalhando, né? Que a gente não precisa saber para onde quer ir, né? Exato. Hoje tem uma juventude que, pô, mas para onde é que a gente está indo, né? Então, exato. E aí, na nossa época, era assim, ó, se vira aí isso. E faz o que você tem que fazer. E eu queria falar um pouquinho desse ainda dentro de casa, porque você falou, bom, as pessoas vêm para cá, um ambiente meritocrático e tal, desafiador, mas tem pessoas que saem e vão montar os seus próprios negócios, né? Sim. Hoje, eu acho que das startups que eu invisto, eu diria que quase todas os fundadores vieram de investment banking. Certo. Ou vieram do setor financeiro, né? Eles estavam lá sentados lá no BR Pátria, na BTG, tá? E viram uma boa ideia e resolveram empreender. Como é que isso está conversando com o modelo de partnership, né? Quer dizer, que foi criado dentro do setor financeiro, muitas empresas levaram isso para as suas empresas e tal. Como é que você está conseguindo, qual é o teu desafio para esse jovem que tem uma ideia, que quer empreender? Ele fala, bom, você pode empreender aqui dentro de casa, né? Quer explicar rapidamente, em poucas palavras, para quem não está familiarizado com o que é o modelo de partnership? Não, você pode até contar a Então, história. o modelo de partnership, que eu acho que é o melhor modelo para se trabalhar, principalmente no setor financeiro, é um modelo onde as pessoas são sócias, né? Então, todo mundo é dono do negócio, todo mundo tem uma participação e todo mundo recebe essa participação, recebe um dividendo. Então, todo mundo está alinhado com o interesse para o negócio. São quantos sócios hoje? Hoje nós somos por volta de 35 sócios. Legal, dos 200, 35 são 35 sócios. são sócios. Tem todo um processo para ele chegar lá. Tem todo um processo, ele tem que estar há tantos anos na empresa, ter chegado a um determinado cargo, e aí ele se torna elegível para se tornar sócio. E quando ele se torna sócio, ele faz um pequeno investimento, mas é uma coisa relativamente pequena do ponto de vista financeiro, mais para mostrar um alinhamento realmente. Claro. E aí a gente tem vários mecanismos de fazer com que as pessoas acumulem participação, né? Então, a gente, por exemplo, dentro do BR Partners, nós temos 3 pilares, né, para nossa cultura, que um dos pilares é a questão da participação. Então, a gente, hoje, nós sócios, temos 55% da empresa que é listada na Bolsa, né? Então, isso é uma participação bastante relevante. A gente está totalmente alinhado com os investidores, com o resultado, com todos os funcionários que trabalham. O segundo ponto que a gente tem, que é um pilar muito importante, é que a criação de riqueza das pessoas tem que se dar dentro da empresa e não fora, né? Então, a gente tem, por exemplo, um sistema de remuneração onde a gente tem limites do que a gente vai pagar em dinheiro para as pessoas. Acima daquilo tem que ser em participação, seja um empréstimo de ações, seja um stock option, alguma coisa que alinhe o interesse. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas, obviamente, sejam bem remuneradas, vivam bem e tudo, mas a gente quer que a riqueza e o patrimônio delas seja criado na empresa e não fora da empresa. Então, todos nós, como principais sócios, a maior item do nosso patrimônio, sem dúvida alguma, são as ações do banco. Inclusive eu, que já comecei o banco tarde, eu já tinha uma carreira
bem-sucedido em outras instituições, mas de longe as minhas ações no banco são o maior percentual do meu patrimônio, né? Uhum. E o terceiro pilar é a atração e a retenção de talento, né? Então, quais são esses pilares? É a gente buscar os melhores talentos, né? Então, fazer um esforço realmente muito grande. A gente recruta nas principais universidades do Brasil e fora do Brasil também, né? A gente está sempre indo a feiras das universidades, mostrando, trazendo alunos para fazendo estágio de verão também, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos. E aí você tem que fazer tudo para você reter os melhores talentos, né? Então, você tem que remunerar corretamente, tem que ter uma cultura que realmente seja boa para essas pessoas, que eles se sintam parte da cultura, né? Mas também, uma outra lição que eu aprendi, você tem que estar preparado para perder as pessoas, né? Então, atrair as melhores, fazer tudo para que elas permaneçam na empresa, mas também estar preparado para perder, né? Porque muitas vezes você não vai perder para um competidor. Aliás, majoritariamente, ao longo desses últimos 16, 17 anos que nós estamos no BR Partners, a gente perdeu muito pouca gente para a competição, né? Eu até brinco que depois do BR Partners, se for para outro investment não vai dar certo. Já aprendeu, Já experimentou aquilo. Não dá certo, Não não dá. dá certo. Tem que ficar. Mudar de carreira. carreira. Né? Então, é muita mudança de carreira. E aí você não tem como competir. Se o cara pensou o seguinte, olha, eu quero fazer outra coisa, né? Aí vamos torcer para que ele seja um empreendedor super bem sucedido que vai acabar sendo um cliente nosso também, que já aconteceu também, né? Já aconteceu isso. Então, isso é o que a gente tem que fazer. Então, a gente tem esses pilares muito claros e a gente gasta um tempo muito grande para aprimorá-los e para monitorá-los. Esse aspecto que você falou de empreendedorismo, isso é uma característica importante de você ter num sócio, não é isso? Sem dúvida. Como é que você mensura isso? Como é que você observa isso, desenvolve isso? Isso. Esse é um ponto muito difícil, aliás, né? Eu acho que assim, Você nasce empreendedor porque você virou empreendedor mais tarde na vida, né? Eu sou um exemplo de empreendedor já com mais idade. Já tinha mais de 40 anos quando eu resolvi empreender, né? Então, eu não sou o empreendedor, digamos assim, usual, tradicional, que começa ali, saindo da faculdade, com 20 e poucos, 30 anos. Mas os dados mostram que são os empreendedores que mais dão certo, né? São os acima de 40, né? Então, eu acho que, eu espero, né? Ou você já deu, né? Espero Já que deu. sim. Não, tem muito o que fazer ainda. Mas Tem muito work in progress tem ainda. muito work in progress. Mas eu diria que esse ponto é muito difícil de você avaliar, porque você tem pessoas que têm o empreendedorismo nato, né? Eu acho que o empreendedorismo é um desejo. Se você olhar nas pesquisas hoje de opinião no Brasil, o empreendedorismo é um principal item como sonho das pessoas, né? Verdade. Então as pessoas querem buscar ter o seu próprio negócio, querem empreender, desde de pequenos empreendedores até grandes empreendedores. Então, mas nem todo mundo tem esse talento e consegue virar essa chave, né? Então, numa empresa como a nossa, a gente precisa abrir o espaço para quem sabe empreender, porque a gente é uma empresa pequena ainda, a gente está crescendo, né? Então, tem áreas que foram criadas por pessoas que estão lá, que têm um espírito empreendedor, e tem outras que não têm tanto, né? Mas que também se encaixam bem dentro do nosso partnership. Então, eu acho que o que eu procuro é tentar a gente extrair o melhor de cada um, né? Mas eu diria que empreendedorismo é uma forma muito variável e que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Entendi. Eu não posso perder a oportunidade, depois de dizer que tem muitos work in progress, de fazer um break aqui para a gente ter o nosso primeiro momento work in progress. Cara, esse é um quadro fixo nosso, e que a gente vai colocar agora para você o desafio. Qual é o teu work in progress? No que você está trabalhando hoje ou do seu ponto de vista pessoal, se desenvolvendo hoje, que ainda não está do jeito que você quer, mas você está caminhando? Eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente ter a condição de fazer as coisas que a gente gosta, né? E também fazer as coisas que a gente não gosta tanto com a mesma eficiência, com a mesma capacidade, com o mesmo empenho, né? Porque conforme a empresa vai crescendo e a gente tem que administrar mais coisas, tem uma série de coisas que não são tão agradáveis para administrar, que não é tão legal. É muito legal, às vezes, você fazer uma operação com o cliente, fazer uma negociação, uma coisa que tem uma adrenalina e tudo, mas fazer a gestão ali de algumas coisas, de processos, etc. e tal,
Pela complexidade da empresa. É uma coisa mais maçante, porque a empresa vai assumindo mais complexidade, né? E uma coisa que eu me policio muito é para tentar fazer as coisas que eu não gosto tanto com o mesmo afinco e com o mesmo resultado que eu faço as coisas que eu gosto, né? Então, esse é um ponto fundamental que eu tenho tentado desenvolver. Esse é um work in progress que é útil para empreendedores em geral, me corrija se eu estiver errado. Sem dúvida. Tem muito empreendedor que quebra a cara ou quebra a empresa porque é muito criativo, tem uma ideia que é muito boa, mas na execução, talvez por ter que fazer coisas que são mais maçantes, como você disse, perde o tesão, para dizer em português claro, Sim. e a empresa sofre. Não, o que é curioso é que você tem muitas empresas e muitos empreendedores que muitas vezes a mesma característica que levou a um extremo sucesso levou à queda, né? Por quê? Porque não soube fazer a transição, né? Não soube cuidar das outras coisas que não eram tão óbvias ou que não dependiam tanto do ímpeto empreendedor, dependiam um pouco mais da gestão. Então, eu acho que é a combinação do empreendedorismo com a gestão. Obviamente que no início da empresa, o empreendedorismo é muito importante porque ele é um impulso, né? Ele é que vai fazer com que as coisas aconteçam. Conforme a empresa vai tomando mais complexidade, começa a entrar mais o lado gestor. E aí nem todas as pessoas conseguem se adaptar e conseguem enfrentar esse desafio. Então, tem vários exemplos aí de empreendedores cujo ímpeto que levou ao sucesso acabou também levando ao debacle, né? Legal. Esse foi o nosso primeiro momento Work in Progress, que é um oferecimento da Stay Previdência. Ricardo, tem um lado, né? A gente está falando de estereótipos e tal, mas todo mundo que pensa num banqueiro, num banker e tudo, pensa no lado financeiro, das equações financeiras, de capital e tudo. Mas o banqueiro também é psicólogo, né? O banqueiro também é diretor de RH, né? O banqueiro também trabalha com comunicação, com sucessão, com outros aspectos, né? Conta um pouquinho mais desse aspecto, até porque a gente se conheceu, inclusive, por aí, né? Eu era Exato. diretor de RH e você era o banqueiro do grupo Pão de Açúcar, e a gente interagia muito por uma série de aspectos que não tinha nada a ver com o que as pessoas imaginam de um banqueiro, né? Exato. Eu não sei se é você, né? Porque eu também não conheço tantos assim, mas me conta um pouquinho desse espaço, ou se isso também é o diferencial do BR Partners versus Eu acho que é um pouco outros. de cada coisa, né? Então, primeiro, sem dúvida, existe Porque ainda. isso, inclusive, que deu a ideia de chamar você, né? Não, Porque, legal. é um banqueiro diferente, né? Falou, tem um banqueiro diferente. Eu acho que tem esse estereótipo do banqueiro, aquele cara, né, de terno, gravata, cartola, contando dinheiro, Exatamente. explorando as pessoas, né? Na minha Então, anotação aqui tá estereótipo de tio Patinha. tem um pouco disso, né? Quando eu falo a palavra banqueiro, assim, o pessoal já assusta, né? Mas o segmento que a gente atua é um segmento fundamentalmente de pessoas, né? Porque a gente é uma empresa mais de serviços financeiros. A gente é um banco, mas para nós o mais importante são as operações. Você citou várias aí de fusões e aquisições, de mercado de capitais, né, de gestão de patrimônio das pessoas. Então, sem dúvida alguma, eu diria que eu sempre falei para os meus filhos, né, e falo para os amigos deles e tudo, quando eles vão falar o que eu vou fazer tal, eu falo o seguinte: olha, só tem duas coisas na vida que importam, né, você aprender. O resto você pode jogar tudo no lixo. Uma é matemática e a outra é psicologia, né? Então, tenta combinar essas duas, porque no meu trabalho, por exemplo, a questão psicológica é muitas vezes até mais do que a matemática, né? Porque você está lidando com pessoas que tem que ver sucessão, tem que dividir o patrimônio, tem que gerir o recurso. Onde né? a emoção entra aí. Né? Às vezes você faz uma combinação de empresas onde você tem também que combinar personalidades. Então, é muito importante esse aspecto. Que no papel fazem todo sentido, mas quando as pessoas se conhecem não tem a tal química, né? Exatamente, exatamente. Tem muitos casos de fusões que não deram certo por uma diferença de personalidade entre as pessoas, diferença de convivência, etc. Né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento a essa questão
humana, né? Então, por isso que eu sempre brinco aí, aprende matemática e psicologia, o resto esquece que não vai servir para nada. Isso explica por que jornalistas como eu, em geral, não prosperam muito do ponto de vista financeiro da Cante. Sem nada de matemática e psicologia também não é exatamente. Não, eu acho que pelo que a gente acompanha do noticiário hoje em dia, aí, psicologia é um aspecto bem importante aí do jornalismo, né? Vocês conseguem desenvolver algumas dessas habilidades? Você não vai formar a pessoa em matemática, você não vai formar a pessoa em psicologia, mas essa sensibilidade para perceber detalhes como esse negócio faz sentido no papel, mas essas empresas, esses empreendedores não têm essa química, não dá. Isso é algo que se desenvolve dentro do banco? Isso é algo que a pessoa pode procurar caminho para desenvolver? Como é que é isso? Não, eu acho que é uma ótima pergunta, porque é uma coisa difícil, né? Você não tem, por exemplo, um manual para você ensinar para as pessoas. Então é muito da convivência, né? Das pessoas mais experientes, que têm mais habilidade para lidar com isso, né? Muitas vezes você tem que ter ali um tato, uma habilidade para lidar. Às vezes você sente que o empresário, por exemplo, está tendo um problema que ele tem que reestruturar a dívida dele, porque a situação da empresa está insustentável. Então não adianta você chegar lá e às vezes falar isso de maneira muito direta, porque você vai gerar uma resistência. Então, é um pouco um aprendizado on the job mesmo, né? E isso é uma das coisas que eu diria que algumas pessoas têm mais facilidade e outras têm menos facilidade. Eu tenho pessoas na equipe, por exemplo, que são muito hábeis para isso, que sabem fazer esse approach e tal, e outras que são muito mais cartesianas e que chegam e já falam uma coisa que, às vezes, não mostra tanto tato assim. Então, você tem que ir corrigindo Você atende isso. aos dados, aos fatos, Você atende você tem o contexto. Exatamente. E o contexto é muito importante, né? Principalmente no perfil de negócio que nós estamos falando, eu diria que é fundamental. E é difícil esse contexto por home office, né? Esse é o tipo de difícil. coisa que você tem que acompanhar, fazer o shadowing, ver a postura, ler o ambiente, né? Isso é super importante. É extremamente importante. E as pessoas perguntam muito essa questão do home office, etc., como é que é a nossa política, né? Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que usar as evoluções e as evoluções tecnológicas a nosso favor. Claro. Então, eu acho que no perfil de empresa que nós somos, é muito importante a convivência pessoal das pessoas. Claro. Né? Então, é muito importante as pessoas estarem no trabalho, interagirem. Né? Agora, você precisa sair da sua casa naquele trânsito absurdo que está São Paulo, às 8h30 da manhã, para entrar numa reunião às 9 da manhã, aonde várias pessoas vão estar via Zoom? Não, né? Então não tem essa necessidade. Então, poxa, tenha flexibilidade, né? Em vez de você sair de casa às 8h30, você vai sair às 11, que já não tem mais trânsito, você vai ganhar tempo, né? Então, eu sou muito a favor de usar essas coisas e de combinar, mas o convívio pessoal, ele é muito importante para desenvolver essas habilidades. Eu quero te perguntar sobre desenvolvimento de pessoas, mas eu quero fazer isso fazendo mais um break, indo para o nosso segundo momento Work in Progress. Esse é outro momento Work in Progress, e esse chama-se O que você faria? E aí a ideia é a seguinte: se você tivesse um orçamento ilimitado para investir em desenvolvimento humano, para desenvolver tua equipe, que projeto você tiraria da gaveta? Olha, sem dúvida alguma, eu investiria em 3 coisas: treinamento, treinamento e treinamento. Né? Eu acho que você tem que, obviamente, ter uma estrutura de RH dentro da empresa, onde você tenha um processo de avaliação que seja muito definido, que seja muito transparente, que as pessoas acreditem, que as pessoas levem a sério, né? E que as pessoas entendam que a meritocracia delas vai ser medida também por isso. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que o treinamento é assim fundamental. Então, eu acho que seria o ponto que eu investiria principalmente. Vocês estão treinando especialmente alguma coisa no momento? Nós estamos sempre treinando a equipe, né? Tanto com questões técnicas quanto com questões de comportamento também. A gente sempre faz esses treinamentos. AI também. AI também a gente já tem
recursos. Eu acho que todo mundo pergunta muito a questão do AI, o que vai acontecer, né? Eu acho que também, eu acho que você não tem como lutar contra as tendências, né? Eu acho que o AI é uma tendência que veio para ficar, mas eu acho que o AI ele vai balizar uma série de processos e uma série de atividades dentro do mercado financeiro, mas o diferencial vai ser sempre a pessoa, né? Então, obviamente que você não precisa deixar de usar AI, por exemplo, para fazer pesquisa, né, para levantar dados sobre setores, para levantar dados sobre empresas, porque isso vai ser feito de maneira muito mais eficiente hoje, mas eu não acredito que o AI vai substituir tudo, porque aquilo que pode ser substituído por AI já está morto. Eu quero desenvolver esse ponto, mas eu quero fechar aqui esse quadro que foi o momento Work in Progress, o que você faria, que é um oferecimento de LG Lugar de Gente. Interrompi quando eu estava falando sobre inteligência artificial. A AI não vai substituir tudo, e eu super estou convencido disso. Eu tenho uma newsletter que trata muito de impacto de inteligência artificial no mundo do trabalho, e eu estou super convencido de que o futuro é híbrido de recursos humanos e recursos tecnológicos. Te devolvendo a palavra, como é que vocês estão tratando disso internamente? Quanto vocês já estão usando de AI dentro do banco? De repente você tem algum case que já está mais avançado? Ou eventualmente alguma coisa que vocês fizeram ainda não está legal? Como é que está sendo isso? Não, a gente tem investido em AI, tanto na parte de pesquisa, né, que eu acho que é uma parte em que ajuda demais, porque perde-se muito tempo, às vezes, fazendo pesquisas setoriais, pesquisas sobre empresas e coisas que podem estar muito mais prontamente disponíveis através da inteligência artificial, e também na questão de processos, que eu acho que a gente ganha muito tempo também quando você consegue automatizar isso. Mas eu acredito que a AI vai substituir uma série de funções, uma série de atividades, e não tem como lutar contra isso, mas eu acho que de uma certa maneira vai balizar o terreno, né? E o diferencial não vai ser o AI. O diferencial vai ser o que as pessoas e o que os recursos humanos conseguem agregar. Então, se você não tiver o AI, talvez você não chegue a competir pelas grandes transações, pelos grandes clientes, pelos relacionamentos, mas não vai ser o AI que vai fazer a diferença final dentro dessa relação, na minha opinião. Em serviços financeiros, quando você fala é inevitável que algumas funções sejam automatizadas, quando a gente olha para serviços financeiros, você consegue identificar claramente assim algumas, olha, isso aqui muito provavelmente vai ser automatizado. Eu acho que toda a parte transacional, toda a parte de investimentos já definidos e tudo vai ser tudo isso vai ser substituído, todos os processos que tem por trás dessas operações vão ser substituídos por inteligência artificial. Acho que isso já está acontecendo, né? E isso eu acho que vai acontecer numa escala muito maior. Mas eu acho que a partir daí o diferencial vai ser sempre o recurso humano. Tá. Né? Porque é uma questão de confiança também, é uma questão de como a cultura das empresas, porque no setor financeiro você tem muita tentação, né, de ter o lucro a curto prazo, de tirar vantagem das situações e tudo. Então, isso é uma coisa que a cultura que tem que moldar. Tá, legal. E, pô, super bacana. Tem várias pessoas que estão nos ouvindo, estão querendo, poxa, eu quero trabalhar no BR Partners, quero trabalhar no setor financeiro, pô, quero trabalhar com ele e tudo. E que dicas, você falou de matemática e psicologia, né? Mas que outras dicas você daria para quem está querendo começar no setor financeiro, querendo começar no setor na Faria Lima, né? Ou seja, o que você principalmente com esse mundo de AI que está vindo por aí, que você tem que adquirir novas competências e tal. Quais são as dicas aí, geralmente, que você dá para os jovens? Você faz várias palestras em universidades, né? Sim. O que você faz? Gente, olhem esses aspectos, né? Se preocupem com isso, né? Eu acho que primeiro você tem uma fundação ali que é o conhecimento, né? Então, procurar uma boa faculdade, procurar fazer as matérias de finanças, procurar ter uma base de contabilidade, uma base de economia. Eu acho que isso tudo é muito importante, né? Principalmente em matemática também, eu sempre falo. Mas eu acho que também buscar entender o que é o mercado financeiro, porque o mercado financeiro é uma coisa muito diversa, você tem muitas atividades diferentes e para cada uma dessas atividades você tem uma série de capacitações que são exigidas e também tem um perfil das pessoas que se adaptam melhor. Tem coisas que são mais analíticas, tem coisas que são mais comerciais, tem coisas que envolvem mais relacionamento, tem coisas que são feitas mais
nos bastidores. Então, procurar entender, procurar pesquisar, porque às vezes as pessoas se sentem muito atraídas pela questão do salário, pela questão da progressão da carreira e acabam não avaliando se é aquilo mesmo que gostariam de fazer, né? Então, da mesma maneira que a gente, quando vai contratar, vai nas faculdades, entrevista e busca as melhores pessoas, eu acho que cada aluno, cada pessoa que está procurando entrar nessa carreira também deve fazer a sua lição de casa, né? O mercado financeiro é para mim? Qual parte do mercado financeiro? Qual empresa, né? As empresas têm culturas muito diversas. Então, eu acho que essa lição de casa, na minha opinião, é o que determina o sucesso nesse estágio inicial da Porque carreira. a tua carreira você se formou também numa empresa global, né? Sim, eu me Goldman, formei, IT, e exatamente. hoje você está à frente de talvez das maiores boutiques, Sim, né? sem dúvida. Que tem propostas de valor diferentes, né? Sem dúvida alguma. Você aprende coisas diferentes nos outros ambientes, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante entender essa diferença Até e para se ver seu colocar. perfil, né? Onde é que eu me enquadro melhor, né? Exatamente, exatamente. Muito legal. Ricardo, super obrigado pela essa Prazer, aula. Sempre um imagina. prazer te rever. Prazer todo meu. Obrigado pela Muito oportunidade. bacana. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Fica aí que a gente vai já pro debriefing e já volta. Uma aula sobre Faria Lima. Já sabemos onde eles moram, do que se alimentam, Como se vestem? como se vestem. Não, uma doce figura, o Ricardo Lacerda. Cara, eu acho que, para mim, destacaram vários temas assim que eu acho que é importante. Essa conversa sobre meritocracia, eu acho que ela, ela é bacana, né? Porque às vezes a gente realmente tem uma visão de meritocracia de que é só um aspecto, né? Que é como a gente falou mesmo, você só vai, como era muito no setor financeiro, né? Você só vai comer o que você matar, né? You eat what you kill, né? Que era um tema, e o Ricardo mesmo falou, foi assim que ele foi formado, né? Então, desse you eat what you kill, para o momento que você vive, de que, cara, eu tenho que levar outros aspectos em consideração, os meios também são importantes, vídeos, escândalos que a gente está vivendo agora, né? Ou seja, eu ter controle sobre os meios, não vale fins, né? Matando pessoas ou roubando, né? Ou seja, Não os pode, meios não são pode muito ter cotovelada importantes. dentro do próprio ambiente de trabalho. Porque, cara, no final das contas você está competindo, a competição está fora, né? Então, essa mudança desse cenário, ela é muito importante. E você vê grandes instituições, a gente vai aqui ao longo dessa temporada receber ainda alguns personagens do setor financeiro, você vai ver o setor financeiro de uma forma geral mudando, e eu acho que com uma perspectiva cada vez mais de negócio, né? Porque eu acho que tem um impacto da AI que, como ele mesmo falou, vai resolver as questões transacionais. Olha, o transacional está resolvido com AI. E agora sobra discussão de negócio. Então sobra. Por isso que E interação humana, interação isso. com o Por isso que cliente. teve esse boom das assessorias no Brasil, porque as pessoas querem ter exatamente essa assessoria. Que cara, ele é menos às vezes financeira e é mais psicológica, né? O que representa o dinheiro na sua vida, sucessão, né, você prorrogar a felicidade por alguma coisa agora. Então, tem um lado de psicólogo aí muito interessante, que foi esse aspecto do banker, né, que eu sempre... eu vivi mais esse lado do Ricardo banker, né, psicólogo, que cuidava de sucessão, né? Porque às vezes você pode perder um ativo se você não tiver uma boa sucessão, né? As decisões difíceis de patrimônio, né? Então eu acho que quem às vezes olha a Faria Lima, você ter essas competências, elas são muito importantes, é óbvio, além de outras importantes para o setor, né? E eu sempre acreditei muito nesse binômio matemática-psicologia. E eu acho que serve também para várias outras áreas, né? Eu acho que são duas competências muito importantes. Matemática, os fundamentos são importantes e tudo, mas depois você entender os números, né? E a gente fala, às vezes, com vários CHROs, né? Com diretores de RH, o quão é importante, a gente recebeu alguns, que inclusive falaram o quão é importante você falar uma linguagem, você dominar bem os números, para você poder articular conexões entre cultura, de decisões de pessoas e resultado de negócio. Então, acho que são competências
muito importantes. Então, acho que foi bem ilustrativo Eu, esse eu papo. gosto muito de uma coisa que você falou agora, falando desse binômio matemática-psicologia, no qual eu danço, né? Porque eu não sei nada de matemática e acho que meus conhecimentos de psicologia são São parcos. rudimentares, para dizer o mínimo. Mas eu gosto muito da ideia de que essa dobradinha serve para vários setores, porque eu tomei nota É. de coisas aqui também e me chamou muito a atenção. O Ricardo é muito cartesiano na maneira de explicar as ideias dele, então tem várias coisas que são pares de ideias ou no final, entre aspas, é um trio de ideias. Mas, por exemplo, para trazer as pessoas para dentro, e isso é uma coisa que eu acho que vale para qualquer companhia. Ele fala, tem duas coisas que tem que olhar. Capacitações, ele falou as habilidades, e Uhum. perfil. E até ele fala que no início eles estavam muito focados na capacitação. E aí ele começou a pegar as provas de matemática e de... Qual era a outra disciplina que ele falou? Acho que era matemática e não sei se era comportamental, mas ele falou, eu mesmo não passaria. Se você tivesse aplicado essa A barra prova foi pra tão mim, alta, né? eu não passaria. E aí ele fala, será que não é o caso de dar mais valor ao perfil? Ou seja, quem é que realmente quer trabalhar aqui, tem vocação para trabalhar aqui? Isso Claro. vale para qualquer empresa, né? Claro, sem Você dúvida. precisa ter clareza de qual é a capacitação que você precisa e ver se o candidato tem, mas precisa ver se tem um match cultural, se a Sem pessoa dúvida. vai dar certo lá dentro. Sem dúvida. E aí tem uma coisa interessante que é, ao mesmo tempo, você tem que estar preparado para perder as pessoas. Sem dúvida. De preferência, não perder para a concorrência, que é o que ele falou, mas você vai perder pessoas, por exemplo, Claro. para o empreendedorismo num dado momento da carreira delas. Que é aquela conversa, às vezes, que o CFO falando, né? Puxa, mas se eu desenvolver as pessoas e elas saírem, Uhum. aí, né, o diretor de RH falou, mas e se eu não desenvolver E elas ficarem? Então, que é pior? Qual que é o que é risco? pior, Qual né? é o maior risco? Eu posso não desenvolver, elas ficarem. Então, eu acho que tem essa cultura, que acho que, de novo, isso serve para a padaria do seu Joaquim, né? Serve para qualquer negócio, né? Essa questão de desenvolvimento de pessoas. E eu acho que o que serve também para qualquer negócio, e que às vezes o pequeno empresário pensa pouco, e que é um modelo de muito sucesso na Faria Lima, que é o modelo do partnership. Né? A gente aqui no podcast já falou com algumas pessoas, não, porque eu quero gente que pense como dono. Uhum. Pensa no modelo de partnership. Como é que eu posso trazer essa pessoa para pensar com a cabeça de dono? Né? Hoje ele tem, dos 200 funcionários, mais de 10, né? Mais de quase 15% são donos. São donos. São donos que pensam como donos, e você viu que ele contou a metodologia de como ele alinha essa questão de, olha, teu patrimônio você vai ser criado aqui, né? Então vamos trabalhar de forma alinhada, vamos ter objetivos comuns. De novo, isso serve para qualquer indústria, né? Algumas indústrias, inclusive, já estão levando esse conceito de partnership para além da indústria para financeira. além da indústria financeira. Mas acho que, de novo, o pequeno empresário deveria pensar isso de uma forma... mas na minha empresa não é... Para qualquer empresa dá para você pensar nesse modelo de partnership. Né? E responde a uma tréplica, uma resposta muito boa, que é, eu quero gente que pense como dono. E as pessoas falam, então paga como dono. Exatamente. E a partnership, em alguma maneira, ela está abordando essa necessidade. Porque a pessoa vai ter, talvez não no primeiro momento, grana, mas ela vai ter ações ou stock options, que mais lá na frente é dinheiro. Não, e a partnership serve para as duas coisas de alinhamento. Ou seja, é óbvio, quando tem lucro, né, na bonança, mas também serve para esses 35 sentirem momentos duros que você vai ter que pensar como dono. Se o preço eu não vou gastar, eu vou economizar. Esse ano a gente não vai ter retirada que a gente imaginou. Quer dizer, você está pensando como empresário, como dono, né? Aí tem a segunda dupla que ele falou, que você já abordou, que na carreira só duas coisas importam, matemática e psicologia. Eu prefiro acreditar que isso não é verdade, mas tem um ponto. E tem a terceira que eu adorei, que é uma brincadeira em que ele diz assim, se eu tivesse orçamento ilimitado para investir em desenvolvimento humano, eu investiria só em 3 coisas. Treinamento, treinamento, treinamento. Eu acho que essa vale de fato para qualquer empresa de qualquer setor. Sem dúvida. Foram os aprendizados que a gente teve dessa aula de Faria Lima, como você disse. Com um grande professor. Com um grande professor. Espero que você tenha gostado também do episódio. Daqui a 15 dias tem mais. Work in Progress, sempre lembrando que nas redes sociais você encontra como o IP Podcast. É um patrocínio da Comp, da Stay Previdência e da LG Lugar de Gente, e uma parceria com o grupo Gestão RH. Obrigado e até a próxima. Até lá.